Meu nome é Jennifer Robert. Durante 7 anos, 7 longos anos, eu construí com meu próprio suor e sacrifício um império, no qual meu próprio nome nunca foi permitido aparecer. Meu pai, Sr. Robert, jamais aceitou isso. Todos o chamavam de um gênio dos negócios. A imprensa publicava reportagens sobre seu sucesso. Investidores se orgulhavam de tirar fotos ao seu lado, mas nenhum deles conhecia a verdadeira história. Quando eu tinha 21 anos, nossa empresa de têxteis e exportação estava praticamente falida. As fábricas estavam fechando. Os empréstimos bancários estavam prestes a entrar em inadimplência. Clientes internacionais cancelavam contratos um após o outro. Naquele momento, meu pai, o Sr. Robert, já havia perdido as esperanças. Mas eu não. De dia, eu trabalhava no escritório. À noite, analisava planilhas e relatórios financeiros. De manhã cedo, falava com clientes internacionais. Depois, embarcava em voos para negociar com novos compradores. Houve semanas em que eu dormia apenas 2 ou 3 horas por noite. Conquistei contrato após contrato. Recuperei cliente após cliente. E, pouco a pouco, transformei uma empresa à beira da falência em um negócio de exportação que faturava milhões de dólares. Mas, em todas as coletivas de imprensa, em todas as premiações, havia apenas um nome no palco: Sr. Robert. E sempre que alguém elogiava meu trabalho, ele respondia com um sorriso. Jennifer apenas ajuda um pouco no escritório. Eu permanecia em silêncio, porque acreditava que um dia ele entenderia, que um dia ele diria: esta empresa continua viva por causa da minha filha. Mas esse dia nunca chegou, e havia apenas um motivo. Meu irmão mais novo, David. David se interessava muito mais por carros esportivos, relógios de luxo e festas até altas horas da noite do que por negócios. Só de olhar para um balanço financeiro, ele já ficava entediado. Mesmo assim, para meu pai, David era o herdeiro perfeito, o verdadeiro golden boy da família. E eu era apenas uma filha. Certo dia, depois de fecharmos um contrato internacional de milhões de dólares, um cliente estrangeiro apertou a mão do meu pai e disse: Sr. Robert, sua filha é brilhante. Um dia ela transformará esta empresa em uma potência mundial. Meu pai sorriu. Então respondeu diante de todos: Obrigado. Mas quem vai comandar esta empresa é o meu filho. Filhas nasceram para cuidar da casa. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala de reuniões. O cliente olhou para mim com pena. E eu apenas permaneci em silêncio. Naquele dia, algo dentro de mim se quebrou. Mas ao mesmo tempo, outra coisa nasceu. Um plano tão bem elaborado que ninguém jamais perceberia. Naquela mesma noite, contratei discretamente um renomado escritório de advocacia. Entrei em contato com 2 consultores financeiros de confiança. E sem contar a ninguém, registrei minha própria empresa, Aura Global. Naquele momento, ninguém fazia ideia de que aquela pequena empresa um dia destruiria tudo aquilo que eles acreditavam controlar. Mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. 2 anos se passaram. No papel, a Aura Global parecia apenas uma pequena empresa. Mas, na realidade, era através dela que eu preparava o maior movimento da minha vida. Enquanto isso, a empresa da minha família anunciava lucros recordes. A imprensa chamava meu pai de lenda dos negócios. E David, em todas as entrevistas, se apresentava como o futuro CEO da empresa, quando, na verdade, ele ainda não conseguia entender nem mesmo uma única cláusula de um contrato. Sempre que cometia um erro, era eu quem o corrigia em silêncio. E, todas as vezes, o crédito ficava com ele. Eu apenas sorria, porque em uma partida de xadrez, nenhuma peça importante ataca logo no primeiro movimento. Então, chegou o grande dia. A noite de gala do 200º aniversário da empresa. O luxuoso salão principal do hotel 5 estrelas mais elegante da cidade. Lustres de cristal. Decoração impecável. Câmeras da imprensa. Investidores internacionais. Políticos. E aproximadamente 500 convidados. Naquele dia, também era o meu aniversário. No fundo do meu coração, ainda existia uma pequena esperança. Talvez, na frente de todos, meu pai finalmente dissesse: a verdadeira força desta empresa é minha filha, Jennifer. Eu nunca pedi prêmios, nunca pedi reconhecimento. Queria apenas uma única frase de respeito. Nada mais. Depois do jantar, as luzes do palco se acenderam. Meu pai pegou o microfone. O salão inteiro explodiu em aplausos. Ele relembrou a história da empresa. Falou sobre os anos de sucesso. Então, sorriu e declarou: esta noite não marca apenas um aniversário. Marca também um novo começo. Meu coração começou a bater mais forte. Eu realmente pensei que finalmente ouviria o meu nome. Mas em vez disso,
Ele anunciou em voz alta. Recebam com uma grande salva de palmas o futuro CEO e único proprietário desta empresa, meu filho, Sr. David. O salão inteiro foi tomado por aplausos. Confetes caíram do teto. David subiu ao palco, como se tivesse conquistado o mundo. Eu permaneci em silêncio, observando tudo, mas a pior parte ainda estava por vir. Meu pai olhou diretamente para mim, sorriu e disse: "E quanto à minha filha, Jennifer?" Por um instante, minha respiração parou. Então ele continuou: "A partir de hoje, ela será a assistente júnior de David. Afinal, uma filha deve continuar servindo a própria família." Por alguns segundos, o salão inteiro ficou completamente em silêncio. Então, alguém começou a rir, e pouco a pouco, as risadas se espalharam por todo o salão. A noiva de David me olhou de cima a baixo, como se eu fosse apenas uma empregada. O copo de suco em minha mão tremeu levemente, mas eu não o deixei cair. Naquele momento, meu pai se aproximou discretamente. Enquanto todos ainda aplaudiam, ele sussurrou no meu ouvido: "Amanhã de manhã desocupe seu apartamento. Agora ele pertence a David e à noiva dele. Você vai morar no alojamento dos empregados." Naquele instante, algo dentro de mim morreu para sempre. Mas, curiosamente, um sorriso apareceu no meu rosto. Ergui lentamente meu copo de suco. Olhei para o palco e disse em voz alta: "Parabéns, Sr. CEO." Em seguida, saí do salão caminhando calmamente. Todos acreditaram que Jennifer finalmente havia sido destruída. Parte 3. O primeiro movimento. Na manhã seguinte, eu não fiz escândalo. Não gritei, não discuti, nem reclamei da humilhação que havia sofrido. Apenas peguei minhas coisas e me mudei para o pequeno alojamento dos empregados nos fundos da mansão da família. De longe, meu pai sorriu. Ele tinha certeza de que finalmente havia destruído meu espírito. Mas o que ele não sabia era que eu havia mudado apenas de endereço, não de plano. No dia seguinte, cheguei ao escritório exatamente no horário. Pela primeira vez, a recepcionista não me chamou de Senhorita Jennifer. Ela disse: "A assistente do Sr. David chegou." Eu apenas sorri. Bom dia. David já estava instalado em sua nova sala de CEO, tirando selfies, concedendo entrevistas, participando de jantares luxuosos, aparecendo em revistas de negócios. Ele realmente acreditava que administrar uma empresa era tão fácil quanto publicar uma foto no Instagram. E sempre que surgia qualquer problema, ele dizia apenas uma frase: "Jennifer, resolva isso." Todas as vezes, eu respondia calmamente: "Sim, senhor." Pegava a pasta e resolvia tudo. O que ele nem imaginava era que a mulher para quem ele dava ordens também estava escrevendo o destino dele. Durante os 3 meses seguintes, eu nunca os impedi de fazer nada. Davi continuou assinando novos contratos. Meu pai continuou fazendo novos empréstimos bancários. Carros de luxo foram comprados. Até mesmo a entrada de um jato particular foi paga. Todos os documentos, todas as aprovações, todos os papéis bancários terminavam sobre a minha mesa. E eu dizia apenas: "Senhor, assine aqui, por favor." E eles assinavam sem ler uma única linha. Certo dia, David riu e disse: "Jennifer, sem você nem a impressora funciona neste escritório." Sorri e respondi: "É exatamente por isso que eu estou aqui." O que ele não sabia era que não era apenas a impressora. Toda a empresa dependia de mim. Então, chegou o dia 90. O maior contrato da história da empresa. Um acordo internacional de exportação no valor de $12 milhões. Os compradores estrangeiros já haviam enviado o pagamento antecipado. Os bancos também haviam aprovado empréstimos de $milhões usando aquela remessa como garantia. O escritório inteiro estava em clima de festa. David dava entrevistas para a imprensa. Meu pai dizia aos investidores: "Isso é apenas o começo." Naquele mesmo instante, eu estava sozinha em minha sala. Abri meu notebook. Acessei o portal criptografado da Aura Global. Na tela havia apenas um botão: auditória de qualidade, bloquear ou liberar. Fiquei olhando para aquela tela por alguns segundos. 7 anos de trabalho, 7 anos de humilhação. E as risadas daquela noite de gala passaram diante dos meus olhos. Respirei fundo e pressionei o botão bloquear. No segundo seguinte, meu advogado ligou. "Senhora Jennifer, a remessa foi legalmente bloqueada no porto." Respondi apenas: "Excelente." Desliguei o telefone. Em seguida, enviei outro e-mail para o departamento jurídico do banco. O assunto continha apenas uma frase: executar a cláusula 14. Fechei o notebook e, pela primeira vez em muitos anos, sorri de verdade, porque eu sabia
que quando meu pai chegasse ao escritório na manhã seguinte, a vida dele nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, eram apenas 8h15. David estava em seu novo escritório de CEO, preparando-se para uma entrevista com a imprensa. Meu pai, Sr. Robert, participava de uma videoconferência com investidores. De repente, o telefone da recepção tocou em desespero. Senhor, temos um grande problema. Meu pai respondeu irritado. O que aconteceu agora? A voz da recepcionista tremia. Senhor, a remessa de 12 milhões de dólares foi bloqueada no porto. O silêncio tomou conta da sala de reuniões. David deu uma risada. É só isso? Ligue para alguém e mande liberar a carga. Mas, 5 minutos depois, o diretor jurídico da empresa entrou correndo na sala. Seu rosto estava completamente pálido. Senhor, a carga foi bloqueada legalmente, e de acordo com o contrato, a empresa pagará uma multa de 100 mil dólares por dia, enquanto a remessa permanecer parada. O rosto do meu pai perdeu toda a cor. Impossível. Quem fez isso? O advogado respondeu calmamente. Aura Global. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. David perguntou confuso. Quem é o dono da Aura Global? O advogado abriu a pasta, olhou para os documentos e respondeu apenas. Jennifer Robert. Assim que aquelas palavras foram ditas, a pasta caiu das mãos do meu pai. Mas aquilo era apenas o começo do desastre. 10 minutos depois, representantes do banco chegaram ao escritório. Apenas leram o comunicado. Devido ao descumprimento das cláusulas financeiras do contrato, todos os empréstimos pendentes devem ser quitados imediatamente. As contas bancárias foram congeladas, os cartões de crédito foram bloqueados, os carros de luxo foram apreendidos, as ordens de execução hipotecária começaram a ser emitidas. Lá fora, a imprensa transmitia tudo ao vivo. As mesmas pessoas que no dia anterior disputavam uma foto com meu pai, agora filmavam a queda do seu império. Às 2h, alguém bateu à porta do alojamento dos empregados. Eu estava calmamente tomando uma xícara de chá. Abri a porta. Na minha frente estavam meu pai, minha mãe e David. Até o dia anterior, eles caminhavam de cabeça erguida. Agora, nem conseguiam olhar nos meus olhos. A voz do meu pai estava completamente quebrada. Jennifer, por favor, nos salve. Libere a remessa, ou o banco vai levar tudo o que temos. Minha mãe chorava. Filha, nós erramos. Por favor, nos perdoe. Pela primeira vez, David olhou para mim sem arrogância. Irmã, por favor. Minha noiva vai me abandonar. Eu vou perder tudo. Tomei o último gole do meu chá. Coloquei a xícara sobre a mesa. Olhei para os três, com o mesmo olhar que eles usaram para me humilhar na noite do gala. Então falei calmamente. Pai, o senhor sempre dizia que eu era apenas uma assistente júnior. Uma assistente apenas prepara os documentos. Quem decide assinar é o chefe. Coloquei os contratos sobre a mesa. Cada página trazia a assinatura deles. Olhei diretamente para meu pai e disse. Eu nunca cometi fraude. Apenas utilizei os documentos que o senhor assinou, sem sequer lê-los. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Por favor, nos dê mais uma chance. Balancei a cabeça negativamente. Quando o senhor me expulsou de casa, eu também era sua filha. Agora que vocês perderam tudo, como de repente voltei a fazer parte da família, o silêncio que tomou conta da sala parecia eterno. Entreguei a eles os documentos da falência e da auditoria. Sorri levemente e disse, eu não roubei a empresa de vocês. Apenas recuperei aquilo que construí com o meu próprio trabalho. Peguei minha bolsa. Do lado de fora, meu sedã preto de luxo já me esperava. Entrei no carro e fui embora, sem olhar para trás. 2 anos depois, a Aura Global havia se tornado uma das maiores empresas de exportação do país. Revistas internacionais publicavam minha história de sucesso. E a antiga empresa do meu pai agora era apenas uma pequena subsidiária da Aura Global. Eu não a fechei. Apenas contratei um novo gerente para administrá-la. Meu pai e David continuavam trabalhando naquele mesmo escritório, mas não como executivos, nem como diretores, e muito menos como CEOs. Agora, eram apenas assistentes administrativos júnior. Todas as manhãs, quando registravam o ponto, lembravam-se da mesma verdade. A filha que eles consideravam incapaz foi a mesma que escreveu o destino de toda a família. As pessoas dizem que a caneta é mais poderosa do que a espada. Mas elas esquecem que, às vezes, é uma filha quem segura a caneta. E é com ela que o destino de uma família inteira é escrito.